Professor, a gente não está ouvindo. E agora? Estão me ouvindo? Agora sim, né? Agora foi. Ok, obrigado. Qualquer coisa avisa, tá? Vamos lá. Vai, pessoal, chega. Parou. Se organiza, senta direito, vira para frente. De preferência com silêncio. Podemos? Pronto. Oi? Comigo só, as outras de vocês é com o Augusto, tá? É que essas eu entreguei no B, aí separaram e falaram, ó, esse pessoal deve estar na outra sala. Aí eu trouxe para cá, tá bom? Pronto. Oi. Só aula, não tem o que eu fazer. Não tem como eu fazer nada. Até dezembro termina. A aula vai até dia 10, né? Aí é outra história. Tá? Então, mas aí, ó, tô precisando de tempo e o tempo não vem. Começa por aí. Podemos? Não vai? Bem, aqui, terceiro A com a turma online, a gente parou em... Opa! Na última aula, eu finalizei, acho que Napoleão com vocês, verifica aí, e não tivemos a aula B, porque foi pouquinha coisa, mas a aula B, na verdade, era para finalizar a independência dos Estados Unidos. E aí, verifica se você tem segundo congresso da Filadélfia. Não, parou em primeiro congresso. Então, eu vou com essa frente C. Foi até o primeiro congresso. É onde o prof deixou anotado aqui. Primeiro congresso Filadélfia. Aí na outra aula eu fui com frente B. Isso. Exato, reação dos colonos. Vamos, gente. Pronto. Para um pouco agora. Vai lá. Tivemos o primeiro congresso da Filadélfia. Tá difícil, hein? Para o terceiro ano. Vamos. Se organiza, senta direito, a aula já começou, vocês ainda estão fofocando. Já deu, gente, já deu. Primeiro Congresso da Filadélfia, decidem juntos fazer uma reivindicação perante a Inglaterra, que não é aceita. Partem para a guerra.
Então, aqui, guerra. 13 colônias versus Inglaterra. Estados Unidos, vamos já usar esse nome, recebe apoio dos inimigos da Inglaterra. Então, apoio da França, apoio da Espanha e apoio da Holanda. O apoio verdadeiro só da França. Todo mundo inimigo da Inglaterra. O inimigo de alguém que é o meu inimigo, a gente vira aliado. Não é isso? Então, você está lutando contra o meu inimigo, vou te ajudar a lutar contra ele. É uma chance de sacanear a Inglaterra. Durante a guerra, ocorre o segundo Congresso da Filadélfia. Segundo Congresso da Filadélfia, é realizada a Declaração de Independência. O 4 de julho de 76. Só que essa dependência, essa independência, ela é considerada... Deixa eu ver a câmera aqui. Nossa, ficou horrível o posicionamento. Esse processo de independência, ele é restrito e parcial. Por quê? Iluminismo, vamos defender a igualdade jurídica, vamos defender a liberdade, ok, fizemos a independência, que lindo, liberte os escravos. Ah, não, os escravos não. Mantém eles escravos, tá? Então, ela não é um processo amplo, ela não é um processo realmente totalmente liberal, tá? Em virtude de que ela tem restrições, ela tem limites, esse momento da independência. O prof já mandou a foto do primeiro quadro, tá? Eu vou mandando sucessivamente. Isso, aí nós vamos para a Guerra Civil, né? Já existe um pouquinho disso. Independência dos Estados Unidos. Para finalizar, Batalha de Yorktown. Ocorre ali a derrota inglesa. Os ingleses só vão reconhecer a independência dos Estados Unidos 2 anos depois. A consolidação desse momento só vem em 1787, quando é feita a primeira e única Constituição dos Estados Unidos. Então, aqui, consolidação da independência.
como a gente já está nessa vibe, a gente vai para outra parte da frente ser. Oi. Mas é igual o nosso, perdemos o sotaque português. É a miscigenação. Você não fala para tu fazer, porque eu vou pegar ali um gajo para sair mais tarde e almoçar com os colegas. Né? Né? Então, mas é a miscigenação. Português, exato. Né? É bem isso. Mas é a miscigenação, o elemento cultural vai mudando, né? As regionalidades, a mistura, né? Então, aí mistura com holandês, com irlandês, com escocês. Então, o americano tem vários elementos. Muita coisa que a gente desconsidera, né? As gírias, a gente querer traduzir gíria, tem coisa que não tem sentido, mas tem gírias, tem... Inclusive, o inglês que a gente aprende aqui em sala de aula não tem nada a ver com o que é falado lá. Você é ensinado a falar... tipo assim, ó, quer ver um exemplo? Você falar isso lá, vão rir de você. Tipo assim, ó, 1 minute, please. Você é louco, você é um robô? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Tá? Assim como a gente fala um monte de palavra aqui condensada, ela também ocorre. Então... Isso, já ensinando eles lá a ver como nós reagimos e falamos algumas coisas aqui. Oi. Aham. Eu vi esse cara aí, ele tá famosinho falando as coisinhas. 1000 definições para bolada e ele fica perdidaço. Eu vi isso sim. Deus. Diga, Ana, pode falar. Oi. Vou mandar agora. Bem, vamos lá. Assunto novo. Estados Unidos no século XIX está diretamente ligada ao final do processo da independência dos Estados Unidos, que a gente vai estudar alguns temas iniciais e juntos, tá? Falar dos Estados Unidos no século XIX é falar da expansão territorial. Aí o que a gente analisa, né? Alguns fatores que são responsáveis por essa expansão territorial, que vão contribuir para isso. O primeiro deles é um pensamento interno. A gente chama de destino manifesto. Cara, século XIX, evolucionismo, darwinismo social. Nos Estados Unidos, isso, com uma pitada de calvinismo, né, religião, virou o destino manifesto. Eu, estadunidense, sou um povo escolhido por Deus para ocupar a América do Norte, do Atlântico ao Pacífico. Então, um destino divino de ocupar o território, o que leva ao processo da expansão territorial. Então, primeiro,
política expansionista, pós-independência dos Estados Unidos. A necessidade de território. Nessa época, acontece um boom imigratório. Milhares, que vão virar milhões de europeus, vão migrar para os Estados Unidos. Ó, quem são os Estados Unidos? Os caras que venceram a Inglaterra, a maior potência do mundo. Ah, é? Como que é o governo lá? É um rei absoluto? Não, é uma república. Você escolhe o governante. Eu que escolho? Sim, você que escolhe. A política expansionista americana começa a dar terras, incentivando a ocupação do meio e do oeste dos Estados Unidos. Então, bastava pegar o pedaço de terra, cercar e a terra é sua. Nossa, que coisa boa. Precisa pagar alguma coisa? Não. Tem algum problema? Mas, na verdade, não é um problema. Mas, sabe, tem um monte de índio selvagem lá na região. E o que a gente faz com os índios? Pode matar, não dá nada. Né? Então, é um processo de ocupação bem violento nesse momento. Então, aqui, incentivo. Isso. A imigração. Ingleses, escoceses, irlandeses, um vasto grupo de alemães vão migrar para os Estados Unidos. Oi. Aí ele vai ter que conseguir aí cidadania americana, todos os trâmites para isso, mas vai acontecer. Tá? Incentiva a imigração com a oferta de terras. Isso tem nome. Isso se chama Marcha para o Oeste. Essa partezinha aqui nem tá pegando, então nem vou usar ela, vou apagar ali o primeiro quadro. Posso, pessoal? Sim. O prof já mandou a foto lá para vocês, tá? Então já tá lá. O outro elemento é, portanto, o destino manifesto. Isso está dentro da expansão territorial, sim. Colocava o estadunidense como povo escolhido para ocupar
a América do Norte. Do Atlântico ao Pacífico. O Destino Manifesto, portanto, é um pensamento ideológico para justificar essa ocupação. Tudo isso, gente, está rolando no contexto da segunda Revolução Industrial. Então, aqui, contexto. Vai ocupar o território do meio e do oeste dos Estados Unidos. O contato com o indígena era permitido matar os indígenas. Muitos grupos indígenas eram violentos, como Sioux. Outros, apenas um grupo de caçadores-coletores, não mais do que esse elemento. O colega lembrou dos búfalos. O governo americano, para matar os indígenas, permite a caça aos búfalos, que era o alimento principal do índio. Mas eles caçavam búfalos só para matar. Então, matavam as manadas de búfalos, deixavam apodrecendo nas pradarias, nos campos, para o índio não ter como se alimentar. Então, eles vão morrendo de fome, vão morrendo do contato com o europeu em si. Junto com isso tudo, a segunda Revolução Industrial entra aqui no processo de construção das ferrovias. Os Estados Unidos vai ser rasgado de leste a oeste com malha ferroviária. Então, construção de ferrovias. O processo é tão violento com a população nativa americana que nós vamos extinguir uma raça, vamos extinguir uma etnia inteira, o índio pele vermelha, o nipônico é amarelo, o africano é negro, o indiano é negro, o europeu é caucasiano, branco. Temos as miscigenações. Nós. O índio pele vermelha era vermelho. A gente exterminou o cara. Por favor, ele era vermelho, prof. É igual falar que o nipônico é amarelo. Teu amigo aí do lado japonês é amarelo? Não, né, gente? É a tonalidade, beleza? Mas nós extinguimos o homem vermelho do planeta. Não existe mais. Tá bom? Bem, processo extremamente violento. Tem índio selvagem nos Estados Unidos hoje? Sabe o que é padrão de índio nos Estados Unidos? O Jacob. Vocês lembram do Jacob? Cara, eu falei isso na outra sala, o guri nunca assistiu Crepúsculo. Nossa, mentira! Tá ótimo. Não, mas é legalzinha a história, pô. O vampiro brilha. Ela o quê? Você não aguentou ver? Tadinho. Eu assisti inteirinho os três, eu achei tão bonitinho. Eu assisti todos. Então, a pessoa ali de baixo também disse que Harry Potter ele só conseguiu assistir um e os dois não conseguiu ver o resto. Eu não vou falar que é o Maidana, assim, não vou falar. Volta! Vai, vamos voltar no exemplo que eu estava dando. Oh. O Jacob lá, que o colega ali não sabe quem é, tudo bem, está perdoado, está perdoada. Mas você sabe quem é, o Shark Boy. Ah, Shark Boy todo mundo lembra. Shark Boy. Aquilo lá é o padrão de índio nos Estados Unidos. Não tem índio selvagem. Índio lá é culturizado como todo mundo. Ele é selvagem se tiver uma festa que ele bota uma roupa, você vai pagar muitos dólares para ele, fingir que ele faz uma pagelança ali para você, mas não existe mais cara selvagem. O mais próximo de um nativo selvagem nos Estados Unidos são os Inuits lá no Alasca. E mesmo assim, meu amigo, com moto a vapor, moto a combustível, né? Arma automática, a internet tem hoje no planeta inteiro. Então, peraí, tudo bem? Tranquilos? Massacre total da população. Diga. O nosso
O nosso não, o nosso é uma mistura de elementos mongoloides e negroides. Aí o que isso gerou? Então nós temos índios que têm traços negros e índios com traços asiáticos. Olhinho puxado, pelo pubiano, coloração. Aí o habitat, né, milhares de anos sob esse sol escaldante, gerou uma coloração um pouquinho diferenciada. Luzia. Negroide. Não, traços negroides, nariz grande, assim por diante. Vai lá! Então, primeiro momento aqui da expansão do oeste. Aí a gente pode falar um pouquinho mais da marcha para o oeste. Então, agora, deixa eu fazer um outro subtítulo. Busca por metais preciosos. Ocupação do território. Massacre indígena. Os Estados Unidos vão comprar alguns territórios. A Flórida, a Louisiana e o Alasca. Então aqui, Flórida, comprada da Espanha. Isso, já vou citar ele. Louisiana, França. E o Alasca, da Rússia. Anexações. Essas vieram por meio da guerra com o México. Já manda a foto do quadro para vocês, só finalizar ali. Vou apagar esse outro pedacinho. Cadê o meu apagador? Estou perdendo ele hoje. Hã? Não sei. Ainda não deu para ter essa sensação. Então, acho que a gente habitua só com a outra, né? É hábito. Já. Vai lá, ó. Vamos. Tudo começou com o Texas. Pior, rapaz. Quando você fala Texas, tem que pôr a mão no coração. Deus salve o Texas. Pior é a Flórida. Você tem Flórida, e coloca alguma data do seu aniversário, sempre vai ter uma notícia. O cara da Flórida que fez alguma coisa aí. Sim. Olha, eu vou fazer isso, sabia disso. Ele é chamado, eu acho que, associador de macacos. Ele vendia macacos ilegalmente. Ele foi preso. Eu acho que era. Não, sussurrador de macacos. Era sussurrador de macacos. A Flórida é no meu aniversário, um homem foi preso por agredir 2 mulheres. Olha só. Vai lá. Continua aqui. É criado um forte americano no Texas. O Texas pertence ao México. É uma das histórias da Fundação Americana. Eles usam isso como referência até hoje. Por exemplo,
Assim como nós somos ensinados a pensar sobre Inconfidência Mineira, eles são ensinados a pensar sobre o Álamo. O Álamo era essa vila, é um forte construído no meio do Texas. Só tinha americano lá dentro. O Álamo é cercado pelas tropas do general Maria de Santa Anna, presidente do México. Ele quer expulsar os americanos que estão lá dentro. O forte é cercado. Ninguém vai embora. Eles podiam ir embora, eles podiam deixar o Álamo para trás, mas deixar o Álamo para trás era trair a América, trair os Estados Unidos. Eles preferem ficar no Álamo. O Álamo é cercado, tem 2 heróis das histórias americanas lá. David Lee Rocket. Esse cara era um herói das histórias do oeste americano. Tá? Sabe aquelas histórias exageradas? David Lee Rocket, em um pulo, pula o rio Mississippi. David Lee Rocket, a 2 quilômetros de distância, dá um tiro e separa a asa de uma mosca. Então, David Lee Rocket, ele está dentro do forte. Outro cara, é um cara icônico da cultura americana, o senhor Bowie. Existem... Não é o Bowie cantor. Esse cara criou um modelo de faca que é um modelo de faca americano, a faca Bowie. Tem, tá? É a faca Bowie. Ela tem uma guardinha assim, às vezes sai para cá a guardinha, mas o padrão dela é esse, tá? O gume aqui é um falso fio, não tem fio em cima. O fio é para furar. Aqui às vezes você faz um riscaço. Essa é a faca Bowie, tá? O padrão de faca do americano. Assim como no Brasil a gente tem uma faca brasileira que é a Sorocabana. É a faca... É uma faca lá dos Bandeirantes. Lembra um facãozinho assim, ó. Tá? Tem. Vai lá. Não é o facão da Tramontina, não. É. Aquela outra quadrada assim, que tem uma que é assim, ó. Tá, chega de volta pro Bowie. Os caras estão cercados no forte. Eles são massacrados. Mata todo mundo. O governo americano manda o exército para vir atrás salvar as pessoas, tá? Mas ele chega tarde. Então isso virou uma história de resistência americana. Sempre que o americano está desistindo de algo, alguém vem e fala a frase: lembre-se do Álamo. O cara está desistindo de alguma coisa, lembre-se do Álamo. Eles não desistiram, eles lutaram até o final, tá? E aí o governo americano invade o México, submete o general Maria de Santa Anna, as tropas dele são dizimadas. Ele tenta fingir que é um soldado, tirando a roupa de general e colocando uma roupa de soldado, mas ele é reconhecido. E aí o general americano ali faz uma exigência para ele. O que você pode me dar para eu não matar você agora? Eu dou o que você quiser, eu só quero o Texas. Então, o Texas passa a ser dos Estados Unidos. Sim. E aí começa um processo de anexação. Então, Texas, Colorado... Não tem ódio de mexicano, não. Nevada... Você não ia gostar de 10 mil pessoas tentando invadir sua cidade para usar os recursos da sua cidade. Entende? Por mais que sejam seres humanos. É você que paga os impostos e aí eles vão entrar aqui só porque o país deles não tem a mesma qualidade de vida do meu país e vão usar todos os recursos e eu tenho que achar isso legal. Oi?
Texas, Colorado, Nevada, Arizona, Utah. Oi. Você escolhe. Ocupação do território. Também serve. Tá lindo, perfeito. Não, mais uma não. Chega. Vocês são muito feios. Olha só. À medida que essas áreas pertencentes ao México vão sendo anexadas, não é uma anexação. Até aqui a democracia é diferenciada. Os Estados Unidos, ele liberta o Texas do domínio mexicano. Aí ele vem para a população que está no Texas e pergunta: ei, Texas, você quer fazer parte dos Estados Unidos? Quero. Então agora você faz parte. Por exemplo, a Califórnia vai ser anexada somente em 1948. Então, é um processo de que, à medida que vai libertando essas áreas, elas vão sendo convidadas a fazer parte da União de Estados, chamada Estados Unidos. Então, é feito plebiscito. Tá? São feitos plebiscitos onde a população decide a entrada ou não nos Estados Unidos. Todo mundo vai decidir, não é louco? Acabou de sair do domínio mexicano, a maior parte da população ali era estadunidense já, são os imigrantes que estão indo para ocupar essa área. Diga, pois não. Isso. Nossa Senhora. Vai lá. Texas, Colorado, Nevada, Arizona, Utah e Califórnia passam a ser anexadas ao território. Além disso, o Oregon, partilha do Oregon. Ele é partilhado entre Estados Unidos e Inglaterra e depois totalmente anexado pelos Estados Unidos. Acorda essas duas fofurinhas que estão mimindo. Não pode mimir, não. Ok, eu volto quinta, quarta, sei lá, mas eu volto. Tchau, tchau. Fiquem bem. Sobrevivam mais um dia. E até amanhã. Tchau, tchau. É porque a falha de San Diego, ela é uma falha e ela vai se afastar. A ideia era que, sei lá, 20, 30 anos, ela vai se separar do continente, virando uma ilha mesmo. Hã? Não entendi. Ah, já como ilha? Ah, não, aí é distorção do cara que fez ali. Já vi mesmo, Sérgio, um ou outro que coloca ela como se fosse uma coisa no mar ali, mas não é. A falha de Santiago está ali. Mas um terremoto separa a área do continente, mas não é uma ilha ainda, não é uma ilha. Aí é distorção, às vezes os caras na época interpretando a falha achando que já estava isolada pelo mar, entendeu? Bye, bye. Olha eu indo embora com o microfone.
Pronto. Vamos lá, valeu. Tchau. Cidade. Illinois. Onde que pega isso?
X vídeo, cara. Sério? Fala tchau. Compartilhando com a galera que tá ainda. Oi. Vocês estão me ouvindo aí? Tem uma grande impressão que não tem ninguém ali. O pessoal coloca para despertar, terminar a aula, só para jogar o nome. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Você encosta a porta, fazendo favor. Valeu, obrigado. Na nossa última aula, mais conhecido como Agorinha, eu passei para vocês sobre os estilos e tipos e estruturas de governo. Monarquia, parlamento, democracia e república. Como que eles funcionam e quais são as suas estruturas. Uma questão básica que eu queria lembrar para vocês é sobre o nome do nosso próprio país. República Federativa do Brasil. Por que somos república? Por que somos federativa, né? Bom, Brasil é o nome, né? Mas por que somos república e federativa? Por que nós não somos, por exemplo, né, um sistema em que nós temos um parlamento no nosso nome? Por que nós não temos, então, de onde surgiu e como as coisas foram fundamentadas ao longo da história? É a partir daí que eu quero que vocês entendam algumas coisas. Por exemplo, alguém sabe me dizer qual a diferença entre reino e império? Fala. E não, arregaçou, né? Destruiu, né? Não, ele é mais ou menos. Continua falando, falou pouco. Desenrola aí. Tá, mas o Império Alexandrino é anterior ao romano. E era império. E eu... Exatamente. Definiram como um processo de império após a existência, né, do sistema. Então, na realidade, Alexandre nem chamava de império, né? Era um sistema cosmopolita da época, mas Alexandre era imperador. E tudo que você falou está extremamente correto, que é, principalmente, a ideia do tamanho do sistema. Onde surgiram as monarquias? Pós-queda do quê? Pós-queda de Roma? Queda da Bastilha, eita pega, né? Na queda da Bastilha acabou a monarquia, né? Um pouco antes da Idade Média, surgem as monarquias? Depois dos feudos, exatamente. As monarquias surgem posterior aos feudos. Então, temos os feudos, aí os sistemas monárquicos. Sim, mas eles eram assim. Exatamente. Aí você vai ter a figura de um rei que vai governar. Nós vamos ter a figura de um rei que vai governar sobre um determinado lugar geograficamente específico e determinado. E quando esse lugar ele é um pouco maior do que o rei pode governar, o que ele faz? Divide em reinos, né? Reino do Sul, Reino do Norte, Reino do Leste, né? Aí eu sou o rei, então eu sou o rei central. Aí eu pego vocês e falo assim, olha, nosso reino é muito grande, então eu preciso dividir isso com vocês. Tem uma fronteira ali que eu não consigo
cuidar dela, então vou mandar você para lá, você monta seu reino lá, aquelas terras são suas, pode produzir, e coisas desse tipo. Então a produção e o desenvolvimento desses reinos vão se organizar a partir da construção dessa nova realidade chamada sistema monárquico. O sistema monárquico ele tem algumas coisas parecidas, por exemplo, com o império. Primeira coisa parecida, pessoalidade. O que é pessoalidade? A ideia de que a figura do Estado está na figura de quem? Da pessoa. Então está na figura do rei. Assim como o imperador era, né? Tipo, eu sou o imperador. A diferença é que na época dos impérios, os imperadores falavam assim, eu sou Deus, né? Eu sou Deus, né? Então eu sou Deus Ra, né? Eu sou Deus. Na monarquia, eu sou representante de Deus. Eu não sou o Deus, porque aí já seria demais ser o Deus. Mas eu sou representante dele. Talvez um semideus. Então, na realidade, o que acontece? Principalmente com a institucionalização da Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela trouxe para nós aquela ideia do direito divino de quem? Dos reis. Direito divino dos reis. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana desenvolveu o direito divino dos reis para que pudesse organizar a sociedade. Fala. Sim, sim. Ele é o avatar dessa divindade que, através dele, controla a humanidade. Exatamente. Bom, aí, vamos lá. Nos impérios, não existia, por exemplo, a ideia de hereditariedade. O imperador morria, outra pessoa poderia assumir o lugar. Não necessariamente precisava ser o quê? A figura de um filho, de um parente próximo. Aí, poderia ser pelo clã mais forte, poderia ser uma luta entre eles, e poderia acontecer também dentro de um processo político, dentro de uma relação de Senado, por exemplo, o cara com maior influência política também poderia assumir. Fala. Daria. Seria o quê? Sim. Fala. Co-imperadores. A gente não pode esquecer que no Império Romano, como ele está citando bastante, os imperadores partiam da força militar. Então, os imperadores, a maioria das vezes, eram quem? Eram generais, né, que se tornaram, né, os famosos imperadores, né, os Césares da vida, para que eles pudessem governar. Então, lembra que César, Augusto, né, são títulos e não nomes, né? Hã? Ah, tá. Às vezes você falou Império do LOL. Eu falei, que do LOL? É louco, chegamos a esse nível, né? Estamos rebaixando a aula agora, né? O Império do LOL, eu falei, que? Império Mongol, agora eu entendi. Ah, tá. Gengis Khan, aham. Aham, aí acabou, e já não era mais império, já cada um teve um reino, né? Cada um se desenvolveu. Então, assim, para você entender como que. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar, então, em determinado momento, a monarquia absolutista. Porque a monarquia ela vem com a pessoalidade, ela vem com a hereditariedade e agora ela vem com o poder absoluto. O poder de legislar, de julgar e de executar as leis na figura de quem? Do rei. Então, isso, lá na frente, as monarquias absolutas, elas começam a ganhar força e elas começam a ganhar representatividade dentro do sistema chamado monárquico. E aí, a ideia de que o homem é o próprio Estado, o monarca, que ele tem total autoridade, total poder, vai ser chancelado no século XVI, e no século XV e no século XVI, por Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, respectivamente. Então, o que acontece? A ideia de uma monarquia, ela ganhou muita fama e muita representatividade dos séculos XIII para frente. Agora, a partir do século XVI e depois do século XVII, a crise da monarquia. Qual crise? Os burgueses começaram a pedir, então, que eles tivessem condições de fazer o quê? De assumir também cargos políticos.
Como eles não tinham condições de assumir cargos políticos, eles começaram a fazer revoluções, fazer revoltas. E aí surge, então, a monarquia parlamentarista. O que é um parlamento? É um conselho? O que mais? Pode falar. Eles consigam governar também. O parlamento, qual é o poder que está no parlamento? De legislar, executar, legislar. Então, é o poder legislativo que está no parlamento. O parlamento ele surge para fazer o quê? A bipartição dos poderes. Quem trouxe essa ideia de bipartição dos poderes pela primeira vez na história? John Locke. John Locke. Tripartição dos poderes, Barão de Montesquieu. Bipartição, John Locke. Bipartição, dois poderes. Legislativo e o executivo na figura do monarca. Não tinha um sistema judiciário que ficava a cargo do monarca, né? Então, aí o que vai acontecer? O monarca que mandava cortar a cabeça, né? Falar, corta a cabeça. Parte do meio, né? Aquela história é bem interessante, né? Uma história interessante que a Bíblia conta, né? Tipo, Salomão mandou cortar uma criança no meio. Dorme, filhinha. História para você contar pro seu filho antes de dormir, né? Então, agora você dorme. Cuidado com o Salomão, fala. Só no século XVI começam as revoluções. Século XVII que as monarquias absolutas começam a cair. E aí que as monarquias, então, demorou muito para que eles pudessem cair, só século XVII. E aí você tem um parlamento. O parlamento, já do século XVII, é um parlamento migrando para o século XVIII, é um parlamento de duas câmaras. A Câmara dos Lordes, dos nobres, para manter a ideia da monarquia, e a Câmara dos Comuns. Quem assumiria cargos na Câmara dos Comuns? A burguesia, os burgueses. Ah, professor, o povo. Não era o povo, né? Eram os burgueses. Os burgueses assumiam esse espaço. Então, surge então a ideia de Câmara. E aí vocês estão percebendo que o poder está o quê? Ele está sendo dividido e está a cada vez mais, né, virando um processo mais igualitário nesse processo todo aí. Bom, existe parlamento só na monarquia? Não. Existe parlamento em presidencialismos também. Portugal, hoje, atual Portugal, ele é o quê? Presidencialista, parlamentar. Então ele tem um parlamento, ele tem um presidente e tem a figura do primeiro-ministro. Quem é esse primeiro-ministro? O que ele faz? Tem primeiro-ministro. França também. Canadá também. Na realidade, Canadá tem rainha, né? A rainha Elizabeth II. É a rainha do Canadá. Fala. Então, enquanto vocês ficam sem fazer nada, vocês vão assistir Netflix, TikTok, essas coisas, ele fica pesquisando, tipo, sistemas de governo, né? Vamos lá. Tem nada para fazer, deixa eu ver aqui. Sistema de governo parlamentarista, domingo à tarde, não sei o quê. Enquanto vocês estão na piscina, ele tá lendo o Príncipe. Ele tá tipo, pessoal do churrasco escutando pagode já no churrasco, né? Aquele fim de churrasco, ele tá lá no Príncipe, lá, falando, nossa, né? Tem nada para fazer, acho que eu vou ler o Príncipe. Vou ler esse tratado aqui sobre os governos. Só um pouquinho. Desculpa. A rainha Elizabeth II é a rainha representante do Canadá. O Canadá faz parte do Reino Unido. Não. É representativo só. Só representativo. É figurativo. Mas assim, o Canadá, toda vez que o Reino Unido vai ficar redundante, tá? Toda vez que o Reino Unido se reúne, ficou bem, é que não achei outra palavra, desculpa. O primeiro-ministro do Canadá tá junto, então precisa, porque ele faz parte dessa estrutura até hoje. Eles não quebraram por causa da tradição. Então, a Rainha Elizabeth ainda faz parte do sistema canadense. Subiu outro monarca. Fala.
legislativo. E aí o primeiro-ministro, ele é o administrador. Ele responde, né? Ele vai ser a ponte entre o presidente e o legislativo. Ele vai ser o administrador desse processo todo. Por exemplo, o Reino Unido, Inglaterra, mais especificamente a Inglaterra agora. Nós temos a figura da monarquia, né? Rainha Elizabeth II, lembra, né? E houve luz, e ela estava... Por que está tão claro aqui, né? Então, e aí depois, nós temos a figura do Boris Johnson, primeiro-ministro. E o Boris Johnson é responsável, né, por fazer ali, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, calma. Aí o que acontece? Dentro dessa estrutura toda, dentro dessa realidade, o primeiro-ministro ele tem total autoridade. Ele é o chefe de Estado. No presidencialismo, o presidente ele tem o primeiro-ministro como uma ponte entre o legislativo e ele, e o executivo vinculado ao primeiro-ministro, ele vai ser o administrador. Então, assim, tudo que for necessário para administrar o país, ele está fazendo, e o presidente ele tem as suas agendas mais externas e vinculadas à representatividade. Então, é muito bem dividido, mas no Brasil não funciona, tá? É muito bem dividido dentro dessa realidade. O Brasil daria mais problema do que ajudaria. Fala. Aham. Por quê? Porque nas monarquias que tem primeiro-ministro, as monarquias elas são muito representativas só. É o monarca que reina, mas não governa. Sabe a frasezinha lá do século das luzes? Reina, mas não governa? Então, um premier e um chanceler. O chanceler ele é representativo. Ele não toma as decisões sem falar, por exemplo, né, com o presidente ou, né, com o parlamento, essas coisas. Então, ele é representante, ele não tem poder de execução. O Brasil tem um chanceler. O nosso último chanceler, que era louco, né? Era o Ernesto Araújo, né? Que era louco, falava um monte de merda aí, né, por onde ele passava. Ele é representante do Brasil, que é péssimo ter um representante como ele. Aí colocaram outro. O cara é mais moderado, né? O cara é mais inteligente, né? Pelo menos, né? Fala umas coisas menos estranhas. Então, ele é representante do Brasil, mas é ele que define as coisas? Não, o presidente que define. O premier, ou o primeiro-ministro, ele já é executivo. Então, ele representa e executa. Ele já tem poder. O chanceler, nem tanto. É mais representativo mesmo. Fala. O chanceler? Sim. Sim, aham. Cara, podia ter mandado qualquer um, podia ter mandado vocês para a reunião do G20, né? Podia ter mandado qualquer um para a reunião do G20. Sim. Não, ele não é tipo uma figura diplomática. Ele é figura diplomática. Para fazer diplomacia. Tanto que no Brasil presidencialista, o cargo de chanceler é feito por um diplomata. Poderia. Nesse caso, poderia. Então, assim... Bom, agora que vocês estão entendendo, né, as funções, é muito legal isso que vocês estão conseguindo, tirando aqueles que estão fazendo lista de exercício de outras matérias. Então, aí agora que você está entendendo exatamente como funciona o sistema político, fala. Não, a Angela Merkel, ela era primeira-ministra, ela é premier, ela não era chanceler. É que a mídia brasileira, ela confunde muita coisa. A Angela Merkel, ela é primeira-ministra da Alemanha. E ela era premier da Alemanha. Só que, preste bem atenção, para vocês não confundirem. A Angela Merkel, ela era primeira-ministra, premier alemã, chanceler da União Europeia. O que significa isso?
representante da União Europeia. Então, ela era representante da União Europeia. E ela era a primeira, toda vez que vai falar de União Europeia, chanceler Angela Merkel. Toda vez que for falar de Alemanha, primeira-ministra Angela Merkel. Então, são cargos diferentes. E ela era representante máxima. Então, por exemplo, hoje, como a vaga dela é em aberta, então, hoje o que acontece? Hoje, quem é o chanceler da União Europeia? Assume o vice. O vice é Emmanuel Macron, presidente da França. Então, preste bem atenção. Então, o presidente da França vai ser o chanceler da União Europeia. Até que, no final deste ano, eles vão fazer uma nova votação para escolher o chanceler. Ele assume agora de maneira interina. Então, até o final do ano só. Eu acho que vai continuar sendo ele. Eu acho que ali no meio deles ali vai continuar sendo ele. E eles estão votando sobre um primeiro-ministro agora na Alemanha, que vai ser ou um parente do Hitler lá, ou, né, uma pessoa de centro, ou um outro cara de esquerda lá. É da árvore genealógica do Hitler mesmo. Imagina. É que descobriram e soltaram, né? Tipo, falaram assim, olha, tá ligado esse cara? Então, ele é parente do Hitler. Não tem nada a ver, ele só é de extrema direita. Então, assim, só do cara ser de extrema direita e ter alguma coisa rolando no sangue dele de Hitler, é melhor não, né? Na Alemanha, não, melhor não, né? Tipo assim, se fosse, o cara, ele é tatara, neto, sobrinho do Hitler aqui no Brasil. Aí o cara, qual partido que ele tá afiliado? Ele tá afiliado ao PSOL. Beleza, né? Nada a ver, né? Então, né? Tipo, o cara nem sabe quem foi o tataravô, tio-avô dele direito, né? E se filiou a um PSOL, Partido Socialista. Então, esse cara, tranquilo. Agora, você pega um cara que é extrema-direita na Alemanha, e tem alguma coisa ali correndo no sangue dele de Hitler, é melhor ficar longe, né? E os alemães já entenderam isso, tanto que Não, já entenderam já. Esse cara tá em terceiro colocado. Só faltava essa, né? Só faltava essa, né? Ter um SS assim no braço, né? O negócio meio. É melhor não, né? Fala. Alemanha presidencialista. Não, presidente é depois. Você viu que não tem nenhum tipo de menção, né? Que o primeiro-ministro é mais importante lá. Lá ele é mais representativo. Ué, só um pouquinho. Só um pouquinho. A França tem primeiro-ministro. Só que quem é mais visto? O presidente. Varia de país para país. Aham, exatamente. Fala. Aham. E é do Macron, não, mentira, não é dele não. Seria o quê? Neto? Não, né? Não teve. Não teve nem filhos. Não, ele é parente do tio, alguma coisa assim. Não, Hitler tinha irmão, né? Ele tinha irmãos. Agora, se ele não teve filhos, não teve neto, não teve nada disso. Então, bom, por isso que eu falei tataravô, sobrinho, né? Tatara, porque é tio dele. Não, ele teve irmãos. Pode ser, pode ser. Pode. Bom, vamos lá. Agora vamos falar de república. O que é uma
república. Tem Senado, ótimo. Primeira, assim, característica de uma república. Nem toda república é democrática. Você pode ter uma república, na realidade, assim, ó, tem lugares que são chamados República Democrática do Congo, aí, ó. E é ditatorial lá. A República do Congo. Não é democrático. Como que é do governo chinês lá? República Popular da China. Que é popular. Ah, é, da Coreia do Norte, exatamente. A República Popular Democrática da Coreia do Norte. É, a ditadura. Cara, tô achando que vai ser o Brasil. Ó, só para quem assistiu o Conde de Gag sabe, né? Ó, vamos lá. Preste bem atenção. Uma república, ele tem a figura do Congresso. As repúblicas antigas era a figura do Senado. República, Senado. Repúblicas novas. República, Congresso. O Congresso é dividido entre Senado e Câmara. República significa res pública, que significa coisa pública, que significa o bem comum para o homem comum. Se nós vivêssemos numa aristocracia, então tem um grupo específico que governa e que é privilegiado. Se nós vivêssemos uma oligarquia, mesma coisa. Se nós vivêssemos uma plutocracia. Não. Plutocracia não. Plutocracia são os ricos. Plutocracia são os ricos. A oclocracia, os pobres. Sim. Tecnocracia. Como é que é o nome do cara do Eu Robô lá? Isaac. Do autor Isamov, como é que é? Esqueci agora. Bom, vamos lá. Ó, aí, a república, então, seria um governo para todo mundo. Nós escolhemos a democracia para ser o elo de ligação. Então, nós temos um sistema democrático, que é a participação do povo, dentro de uma república, através da constituição de um Senado e de uma Câmara, que é escolhido pelo povo. Só que, em uma dessas circunstâncias, nós vamos ter, por exemplo, o que define, como se organiza tudo isso. Uma república, ela é garantida pela Carta Magna, a Constituição. Então, nós temos república, por exemplo, vamos pegar duas repúblicas importantes historicamente. 1776, a Constituição norte-americana. 1792, a Constituição francesa. São repúblicas que se desenvolveram, só que eles escolheram um tipo de Estado diferente do nosso. Nós somos federativos. Os Estados Unidos, eles são condados. A França, ela é unitária. E isso influencia muito na Constituição. Por quê? No estado em que você tem condados, os estados são independentes. O que significa isso? Significa que eles podem fazer suas leis próprias. É por isso que a Constituição dos Estados Unidos só existe uma, de 76. Porque eles só colocaram ali o básico. E qualquer outra coisa além do básico fica por conta dos estados, dos condados. São eles que definem. É por isso, tudo. É por isso que você, brasileiro, fazendo uma viagem turística pelos Estados Unidos, você vai para a Califórnia, aí você chega lá você vai encontrar um shopping de venda de maconha recreativa. Porque na Califórnia pode.
Você vai entrar nesse shopping, aí você vai pirar, vai comprar um monte de maconha, vai alugar um carro e vai falar assim, bom, agora eu vou viajar pelos Estados Unidos. Agora eu tô de boa. Aí quando você menos percebe, você entrou no estado chamado Texas, onde o consumo de drogas, só o consumo, não é nem a venda, só o consumo, já te dá 10 anos de cadeia. Não, né, cara? A venda é maior, né? A penalidade. Não. Falei, só o consumo já te dá 10 anos. Imagina a venda. A venda é maior. Aí você, brasileiro, chega e fala assim, não, mas como assim? Eu comprei na Califórnia. Califórnia pode. O cara fala, então, mas você está no Texas. Tá, mas aqui é os Estados Unidos, não é uma coisa só? Não. São Estados Unidos. Então, o que significa? Não. Cada país, desculpa, cada estado, cada condado tem a sua legislação. Eles têm uma carta magna que define o mínimo. O máximo são as legislações estaduais. É por isso que você vai ter mais pessoas na corrida eleitoral participando dos votos, população participando e votando, muito mais pessoas nos pleitos para governadores do que para presidente. Porque os estados, por exemplo, eles podem votar para presidente e mudar a ideia do estado. Por exemplo, um estado tradicionalmente republicano pode ir votar para presidente e ter ido mais democratas votarem do que republicanos, e aquele estado se transformar, entre aspas, em democrata e assumir a figura do presidente democrata. O que aconteceu? Só que quando é para votar para governador, aí não. Aí todo mundo vai para votar mesmo, porque eles querem manter a tradição do estado. O Texas é tradicionalmente republicano, então todos os republicanos vão votar. Se os caras quiserem mudar isso, os democratas têm que votar contra. Só que tem mais republicano do que democrata lá, então se você entende essa diferença, já exatamente, na Flórida. Então, vamos lá. O Brasil, como ele escolheu ser federação, uma república federativa, nós temos um pacto federativo com a União, com o governo federal. E nós não podemos quebrar esse pacto. E o pacto é que as leis da Constituição são superiores às leis estaduais. Então, jamais você vai ter o quê? O Mato Grosso do Sul fazendo uma lei do aborto próprio. Jamais vai existir isso. Por quê? Porque o Mato Grosso do Sul está debaixo da autoridade da lei federal. Então, jamais vai aqui no Mato Grosso do Sul falar assim, agora no Mato Grosso do Sul não pode mais nenhum tipo de aborto. Jamais vai ter isso, a não ser que seja uma lei federal. Aí abarca todo mundo. Mas, por exemplo, nós temos leis fiscais diferentes. Porque as leis fiscais, elas atingem só o nosso estado e a nossa arrecadação. Então, cada estado pode promulgar de forma diferente. Leis educacionais, o MEC traz para nós uma relação, só que aí os estados também têm sua autonomia para implementar. ICMS, aham. Você sabe que no nosso estado, né, o ICMS é 27% há muito tempo, né? Então, na realidade, o ICMS não altera o preço da gasolina. Conforme ela sobe, eles arrecadam mais. Então, se a gasolina fosse R$2, seria 27% de R$2. A gasolina está 6, 27% de R$6. Então, na realidade, é o imposto recolhido. Com dólar, exatamente. Aí, como nós trabalhamos com o preço da gasolina em dolarização, e nós não produzimos e não refinamos todo o petróleo aqui, precisamos comprar petróleo fora, isso vai encarecendo. Bom, e por que nós não somos unitários? Por exemplo, a França é um estado unitário. O que significa isso? Significa que existe uma lei única para tudo. Uma federação, você tem pequenas participações de leis estaduais. Isso. No condado, você tem total autonomia. E no unitário, não. É a lei federal que abarca tudo. Acabou. É que eles decidirem lá, decidem. O Uruguai é assim também. O que decide? O Uruguai se atravessa de uma ponta a outra num dia, né?
Na realidade, assim, em meio dia você atravessa de um lugar para o outro. Fala. Exatamente. Por isso que na França não pôde em nenhum lugar mesmo. Porque era exatamente. Então, aqui no Brasil, tal estado faz, tal estado, esse estado vai fechar, aquele ali não vai. Aí esse estado acelerou a vacina, aquele não acelerou. Então tem essas pequenas autonomias, porque nós somos federação. Na França, não. Na França é o que o conselho decidiu, abarcou todo mundo. Na França, no Uruguai. Então, é formado dessa maneira. Nos Estados Unidos, não. É o que cada estado decide e pronto, acabou. Presidencialista. Não pode ferir a Constituição, não pode, por exemplo, ir contra, né, algumas situações. Então, que aí sobe para o governo para decidir, né? Nos Estados Unidos, não. O cara quiser barrar, ele barra. Se o cara não quiser barrar, ele não barra. Se ele quiser. A não ser que aquilo que eles estão fazendo fira a Constituição. A Constituição são aquelas leis mínimas dele. Se em algum momento aquilo ali que eles estão fazendo gera algum tipo de constrangimento ou fere a Constituição, aí o governo federal tem autonomia. Por exemplo, o Trump, na época das manifestações pelo George Floyd contra o racismo, lembra? O Trump, o que ele mandou? Ele mandou a Força Nacional para as ruas, porque o prefeito de Washington pediu. Ele pediu, falou assim, olha, eu não tenho policiais o suficiente para poder controlar se tiver algum tipo... E aqui não pode esquecer que é a capital, né? Então, você pode ajudar a gente? Aí ele mandou a Força Nacional. Aí o Texas também pediu. Manda aqui também, porque o Texas é muito preconceituoso, muito... E aí então os caras estavam com medo de lá os caras entrarem num conflito. Igual quando os caras se encontraram. Lembra quando derrubaram uma estátua em Georgetown? Derrubaram uma estátua e dois grupos chegaram, assim, uma multidão de um lado, uma multidão do outro, eles se encontraram e a polícia não pôde fazer nada, porque a cidade é tão pequena que a cidade só tinha 6 policiais. E aí chegou uma multidão vindo dos Estados Unidos, um de cada lado. A galera contra, a galera a favor, eles iam se encontrar. Os policiais falaram, a gente vai pegar o que sobrar, né? Tipo, vai fazer o quê? Pois a gente recolhe, os caras estão com a pá segurando assim, né? Tipo, a gente recolhe os corpos depois, porque não tem o que fazer. Aí o prefeito só percebeu quando a galera chegou, né? Burro, né? Então os caras estão marchando há 3 dias e o prefeito fala, não, nem vão chegar, relaxa, né? Aí os caras chegam e aí o que acontece? Aí que ele pede ajuda. Aí o governo fala, não, vai. Aí ele manda a tropa nacional. Aí o governo pode, sim, usar a sua interferência. Mesmo que o prefeito não pedisse. O governo fala, precisa. Mas 6 policiais, né, cara? Não, aí chega helicóptero, mandaram FBI, mandaram Força Nacional, mandaram a galera. Só que nem teve, né, o conflito, né? Porque nos Estados Unidos, você sabe que eu posso te xingar à vontade lá, né? Eu só não posso encostar em você. Por exemplo, com licença, eu não posso fazer isso aqui lá nos Estados Unidos nela, que é assédio. Entendeu? Porque lá o corpo é inviolável. Mas eu posso falar o que eu quiser dela. Eu posso chegar perto dela e xingar o quanto eu quiser. Então lá aconteceu isso. Os caras chegaram perto e quando parece que ia dar a briga, eles pararam e ficaram se xingando, assim. Aí, se fosse no Brasil, já tava naquela parte do ritual, que você empurra, que não sei, a outra segura. Já tava nesse ritual. Mas lá não, lá eles pararam e... Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau, até a próxima aula, se houver próxima aula. Tchau, tchau.